Olha, ontem nós falamos também sobre crimes virtuais, você se lembra disso, né? Não são apenas bandidos que usam a internet para roubar dinheiro das contas, hackear senha para fazer compras do cartão de crédito, realizar vendas fictícias. Tem muita gente que também aproveita esse anonimato, entre aspas, da rede mundial para propagar mentiras, para ofender pessoas, enfim, para prejudicar as pessoas. A gente vai falar agora com o professor e advogado especialista em direito eletrônico, o Rafael Chaia. Bom dia. Bom dia. A gente vai tirar dúvidas sobre isso, como se proteger. Afinal de contas, hoje está todo mundo na internet e todo mundo pode ser vítima desse tipo de crime. Você também pode participar desse papo enviando perguntas para a gente pelo WhatsApp 99804-4400. Professor, primeiramente, assim, é muito importante a gente tratar dessa questão do anonimato que as pessoas acreditam que existe, né? Muita gente cria perfis falsos, são aqueles fakes, para poder atacar pessoas, para divulgar informações falsas, fotografias, enfim, que prejudicar os seus desafetos, acreditando que criando um nome falso, uma fotografia falsa de perfil, está livre de ser descoberto. Isso não é verdade, né? Não, não é. As pessoas elas ainda trabalham com aquela mentalidade de que o anonimato na internet ele é pleno, que tudo que acontece no ambiente virtual não vai gerar qualquer consequência, entre aspas, no mundo real. E por isso as pessoas meio que perdem um pouco o filtro, elas perdem um pouco o bom senso na hora de fazer postagens. Só que a internet ela é só um meio de comunicação como qualquer outro, e isso fez com que as pessoas hoje inclusive perdessem o pudor. Muitas hoje nem usam mais fakes, usam realmente as próprias contas em redes sociais, com as fotos, com os dados reais, e não estão aí nem pensando mais nas consequências. Então o que a gente nota é que nos últimos anos houve uma escalada muito grande da quantidade de crimes eletrônicos cometidos hoje em redes sociais, por exemplo, como ameaças, injúrias, calúnias, difamações, que são questões assim não tão graves, mas que têm causado transtornos muito grandes a um número enorme de pessoas. Agora, uma pessoa quando divulga uma informação falsa na internet a respeito de outra pessoa, também muita gente acaba compartilhando aquele conteúdo, fazendo comentários, endossando essas acusações criminosas. Essas pessoas também podem responder? Sim, por entendimento do Superior Tribunal de Justiça, um entendimento que já foi pacificado há alguns anos, hoje a responsabilidade ela recai não só sobre quem faz as postagens, mas sobre também aqueles que compartilham as postagens sabendo que o teor não é verdadeiro. Ou seja, ainda que a pessoa tente usar um argumento como não fui eu o autor, eu só compartilhei, eu só passei para frente. Não, ela é tão responsável quanto, porque ela está ali endossando algo que ela sabe não ser verdadeiro e que prejudica alguém. Uma pessoa que é vítima de um tipo de crime desse, como é que ela deve se preparar para produzir prova, para depois acionar a justiça e a polícia? Há vários meios de produção de prova hoje, tem das mais simples até as mais complexas. As formas mais simples ainda são os prints, você tirar realmente uma imagem da rede social, você tirar um print da tela do celular, um print da tela do computador e você armazenar aquelas postagens originais. O print ele ainda pode ser questionado. Como ele é uma imagem, alguém pode querer questionar que essa imagem foi manipulada. Então, uma situação que pode ser utilizada, inclusive já em acordo com o novo Código de Processo Civil, que está em vigor há algum tempo, é o uso de um instrumento chamado ata notarial. O que seria essa ata notarial? Você vai até um cartório, você leva o seu computador, você leva o seu celular, você mostra ao cartorário a situação e pede que ele faça uma ata redigindo o que ele viu. Você vai ter um documento oficial, autenticado, que serve como prova para um eventual processo, caso seja necessário. Ou seja, como se fosse autenticar o print, é isso? Exatamente. Agora, como é que se chega aos dados, às informações das pessoas que cometem o crime? Então, aí também entra a parte mais investigativa. Existem os rastreios de IP, que são os protocolos de internet, o IP da conexão, o IP da máquina. Você tem como saber quem foi você tem como saber de que máquina partiu aquelas mensagens exatamente. O mesmo processo pode ser facilmente feito com o celular não tem um IP, ele tem um e-mail, que é um outro tipo de código. Mas é como eu falei para você, na maioria dos casos, a esmagadora maioria dos casos hoje, as pessoas já não precisam nem mais que você rastreie, porque elas estão usando as próprias contas pessoais de redes sociais, agindo dessa forma numa sensação injustificada de impunidade, achando que realmente não vai acontecer nada. E tem acontecido com muita frequência de o judiciário, de a polícia correr atrás dessas pessoas, buscar essas pessoas e trazê-las para a responsabilidade. Em caso de condenação, o que tem sido aplicado como pena para essas pessoas geralmente? Da cadeia, é isso?
Cadeia depende do caso. Há casos que são mais graves, como, por exemplo, casos de extorsão criptoviral, de furto qualificado mediante fraude. A maioria das vezes você consegue notar a aplicação de penas e medidas alternativas para crimes mais simples, como injúria, calúnia e difamação. Só que além da responsabilidade criminal, há também a responsabilidade civil. Ou seja, a pessoa ela pode estar sujeita ao pagamento de uma indenização de 5 mil, 10 mil e, como nós já vimos alguns casos registrados no Brasil, de até 100 mil reais, dependendo da gravidade dos fatos. Agora, para uma pessoa, a gente está com a internet no bolso hoje em dia, né? Sim. Porque é no celular, geralmente a gente está com todo lugar. E o comércio eletrônico, claro, cada vez cresce mais. Uma pessoa que foi enganada numa compra, por exemplo, como é que ela deve proceder? Bem, ela pode procurar o PROCON, a Promotoria do Consumidor. É até interessante essa pergunta, porque todos os anos a Fundação PROCON, em São Paulo, ela faz questão de publicar uma lista atualizada com centenas de páginas de comércio eletrônico com as quais o consumidor deve ter atenção, deve ter cuidado para evitar fazer negócios. Ou seja, a própria Fundação PROCON ela trabalha também um pouco com essa política preventiva de apontar quais são os sites mais suspeitos, etc. Caso você não consiga evitar, caso você tenha um problema com uma negociação direta com alguém, etc., você pode procurar sempre ou o PROCON, no caso de uma pessoa jurídica, ou se a compra for feita diretamente entre pessoas, você pode procurar, inclusive, a Delegacia da Polícia Civil para registrar uma ocorrência. Uma das leis mais importantes, que é a Lei Carolina Dickmann, foi criada a partir do vazamento de fotos íntimas da atriz, né? Enfim, ela teve a conta... Não foi nem hackeado, né? Conseguiram a senha do e-mail dela e pegaram lá as fotos. Alguém que invade o seu perfil e publica alguma coisa, por exemplo, que seja ofensiva. Mas, às vezes a gente vê publicações polêmicas de pessoas famosas e elas alegam que tiveram o seu perfil invadido. Esse invasor pode pagar também? Pode. A Lei 2.737, que é a Lei Carolina Dickmann, ela criou o artigo 154A do Código Penal, que é o crime de invasão de dispositivo informático. É você invadir um dispositivo online ou offline, ou você mesmo invadir uma conta eletrônica burlando algum sistema de segurança. Um acesso não autorizado a uma conta de e-mail, a uma rede social, etc. Não preciso nem obter as informações, mas o simples acesso não autorizado já pode caracterizar o artigo 154A. A 12.737, essa Lei Carolina Dickmann, ela representou um grande avanço porque ela regulamentou, ela trouxe ali tipificações para fatos que até então eram típicos da internet e que não possuíam qualquer previsão no Brasil. Não só a questão da invasão do dispositivo informático, não só a questão da invasão de uma conta, mas também a questão, por exemplo, de criação de vírus de computador, disseminação de vírus de computador, comercialização de instrumentos utilizados para invasão de dispositivos ou comercialização de vírus. Ou seja, a gente nota que surgiram novas condutas com a internet que precisavam de uma tipificação, que precisavam de uma regulamentação no Brasil. E a Lei Carolina Dickmann foi a primeira grande iniciativa nesse sentido. Professor Rafael Chay, advogado também especialista em direito eletrônico, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Aqui no Bom Dia MS. Bom dia.